Esse momento também em prol do Rio Grande do Sul e depois a gente conta as impressões também, mas Renato e Renata. Que semana, Renato. Que semaninha, hein? Quem diria? Dá uma olhadinha. Semaninha. É de verdade mesmo, acho que é fake, gente. Antes de mais nada, deixa eu te entregar só uma recordação também na provocação, não. Como assim? Provocação. Calma aí, deixa eu levantar. Gente! Pela admiração. Nossa, olha! Eu vou dizer que esse é o momento mais oportuno, o momento em que nós nunca estaríamos tão unidos como agora. E eu também tenho um presente pra você. É de um ídolo que você conhece muito bem. Pô, esse é nota 10. A assinatura é dele. Eu quero te passar porque ídolos se encontram e ídolos se adaptam muito bem, mesmo colorados e gremistas. De um cracaço. Certas coisas na vida que são impensáveis, inimagináveis e que nem planejando, pensando, idealizando os detalhes você imagina que vai acontecer. Oi, Renata. Alô, Renato? Renato. Lágrimas. Beijo, Renato. Hoje eu tenho um convidado que eu sempre imaginei ficar distante dele, olhando bem de longe, nem sempre torcendo para os resultados positivos, mas sabendo que é um grande profissional, que é alguém que conquistou não só títulos, mas a admiração de muitos no jornalismo esportivo, na mídia, nas torcidas e principalmente no time que ele sempre defendeu com o coração e com a profissão. Eu falo do Renato Gaúcho, falo do Grêmio e é uma pena que tenha acontecido uma tragédia tão grande, algo que nos machuca tanto, que nos fere. E isso acabou unindo lados diferentes, lados que torcem para camisas distintas, mas as camisas mais fortes no Rio Grande do Sul. Renato, antes de mais nada, a ideia foi sua e eu prontamente aceitei, porque imagino que neste momento o que mais o gaúcho precisa é de união. E união de uma torcedora como eu, que sou reconhecida, que tenho a mídia, que tenho o privilégio de trabalhar num veículo de comunicação e externar o meu amor pelo Inter. E, ao mesmo tempo, o maior ídolo da história do Grêmio, que é você. E hoje, juntos, numa entrevista, mostrando que é momento de trégua, momento de paz e momento de lutar pelo que é nosso e pela reconstrução. Então, muito obrigada pela iniciativa. Obrigado a você por ter aceitado o convite, Renato. Era um sonho meu fazer uma entrevista com você. Como você mesmo falou, infelizmente, no momento assim, não tão bom, entendeu? Mas é um momento, por outro lado, especial, porque hoje nós estamos vestindo apenas uma camisa, apenas uma cor, em benefício ao nosso estado que está passando por esse problemão. Mas eu tenho certeza que nós, como gaúchos, e todos os gaúchos que estão no nosso estado, tem muita força, e eu tenho certeza que mais uma vez a gente vai reconstruir nosso estado e a gente vai sair dessa. Agora, Renato, você já lutou em muitas batalhas no futebol, como jogador, como treinador. Essa é a batalha mais difícil da sua vida como atleta, como treinador e como homem? Fora das quatro linhas, sem dúvida alguma. Dentro das quatro linhas eu já tive muitas batalhas também, mas lá eu estava, podia ajudar meus companheiros. Agora essa batalha aqui, ela é difícil. Ela é difícil, muito difícil. Mas como eu falei, nós gaúchos somos guerreiros, somos unidos. A gente vai sair dessa. Você praticamente dormiu num dia pensando que poderia acontecer algo ruim, mas não tanto, e acordou com uma tragédia, uma desgraça, a água subindo literalmente no lugar onde você estava. Eu fui dormir 11h30, meia-noite, e tranquilo em relação à água, e de repente 7 horas da manhã o gerente do hotel está me acordando, batendo na porta, pedindo ajuda para que eu pudesse ajudar a retirar os hóspedes do hotel. Eu falei, pô, mas de repente a água nem vai chegar aqui. Ele falou, pô, abre a janela. Já tinha 2 metros de água. Uma coisa assim, em 7, 8 horas, realmente uma coisa muito triste, muito, muito triste. Como é que você está conseguindo administrar os treinamentos, as conversas com os atletas? Tem que ter forças. Eu como capitão do barco, tem que estar sempre levantando o grupo até que tem treinado, tem se esforçado, até porque eles são profissionais. Agora a parte psicológica deles está muito abaixo.
porque eles também têm família em Porto Alegre, eles têm amigos em Porto Alegre, a maioria deles tirou a família de lá, estão com saudade das mulheres, estão com saudade dos filhos. A gente tem se unido mais do que nunca aqui, a gente tem ajudado bastante o povo de lá. E a maior prova da parte psicológica deles é na próxima partida pela Libertadores, na próxima quarta-feira, do Couto Pereira. Aí que a gente vai realmente saber a dimensão do que realmente está na cabeça deles, porque é uma final pra gente e a gente convivendo com todos esses problemas aí. É difícil, Renato, é difícil, mas se Deus quiser a gente vai em busca do resultado que nos interessa, mas sempre com aquele pensamento no estado do Rio Grande do Sul. Quando as pessoas não olharam num primeiro momento para o lado humano, como é que você se sentiu? Somente quem está lá conversando diariamente com as pessoas, no meio do furacão, como costumo falar, sabe do que aquele povo está passando. Pessoas, como nós falamos aqui, perderam casas, seu comércio, seus pets, quer dizer... Nossa. É um sentimento de todos nós e que bom que o Brasil entendeu o que está acontecendo e eu espero que o futebol também entenda. É difícil um campeonato brasileiro você parar somente por 2 rodadas. Eu acho que a CBF, juntamente com os presidentes, pelo menos esse é um pensamento meu, uma opinião minha. Eu acho que esse ano aqui não deveria cair ninguém. Subir os 4 e não cair ninguém. Ah, mas o ano que vem vai ter mais jogos. Bom, esse que dê um jeito. Eles precisam se colocar no lugar dos clubes gaúchos. São 3 clubes da Série A e o sofrimento do nosso povo. O Grêmio Internacional, Juventude talvez, mas a dupla Grenal vai jogar quanto tempo fora de Porto Alegre? Longe da nossa torcida. Como que essa conta pode chegar ali na frente, Renato? De repente a dupla Grenal cair que tem grande chance de cair na zona do rebaixamento. E aí, a parte psicológica dos jogadores, com todos os problemas que a gente está vivendo lá. Então por isso que falei bastante com o meu presidente, o Guerra, falei, olha, troca bastante ideias com os outros presidentes, conversa com o presidente da CBF, porque somente nós que estamos aqui, a gente sabe das dificuldades que a gente está vivendo e das dificuldades que a gente vai enfrentar ali na frente, cada vez que a gente entrar em campo. Eu sei que você vai ter muitas coisas para se preocupar, para organizar, mas imagina só o próximo Grenal, eu já pensei nisso. A Grenal é sempre Grenal, né, Renata? Mas eu acho que dessa vez vai ser totalmente diferente, vai ter uma cordialidade muito grande. Porque o que o lado do Grêmio está sofrendo, o lado internacional também está sofrendo. E a gente nem sabe onde vai ser esse Grenal. Hoje, no café, eu estava conversando inclusive com o meu presidente, tem grande chance de ser no Maracanã. Ele tem conversado bastante com o presidente do Internacional. Eles vão tentar deixar uma coisa assim, digamos, marcada já para o segundo Grenal, porque até lá provavelmente o Beira-Rio vai estar aberto. Mas o que for combinado agora, de repente os 2 Grenais podem ser fora do Rio Grande do Sul. Até para que ninguém tenha uma certa vantagem, no caso o Internacional. Posso falar uma coisa, talvez acontecendo mesmo esse jogo no Maracanã, que é o grande estádio, símbolo do Brasil, de copas, de história, enfim. Eu imagino também que é mais uma forma de a solidariedade ser nacional, como vem sendo agora. Eu imaginava que essa nossa entrevista, ela seria a primeira vez que acontecesse, se é que aconteceria, porque era algo, a gente constantemente se encontra através de títulos, de vitórias, de derrotas, simbolizando um lado aqui, simbolizando outro. Em dezembro, por exemplo, eu falei, obrigada, Papai Noel, você levou o Suárez embora. Finalmente você levou o Suárez para um Inter, ele joga no Inter agora, porque realmente o ano passado eu acho que você conseguiu, de verdade, saindo da Série B, chegar num quase título do Campeonato Brasileiro, com um craque no time, mas não só o craque, porque lá você já tinha todas as lições, que às vezes você pode ter um protagonista, mas todos são importantes. O ano passado, como você mesmo falou, a gente fez uma Série B, quase conquistamos um título brasileiro, onde ninguém acreditava. Você imaginava? Não. Não mesmo? Não, porque eu lá dentro do clube, eu sabia de todos os problemas, principalmente financeiros que o clube estava vivendo. Não tínhamos dinheiro para contratar grandes jogadores, então era uma desigualdade também durante o Campeonato Brasileiro. E aí a gente trouxe o Suárez, que ele fez a diferença. Lógico que nos ajudou bastante, mas o grupo todo se uniu.
mas faltou aquele detalhezinho para que a gente pudesse conquistar um Campeonato Brasileiro onde ninguém acreditava na gente. Você já deixou e pode de ter lado. certeza que o teu sofrimento ia ser assim, ó. Eu só imagino o teu sofrimento. Já sofreu o Grêmio não ganhando, imagina ganhando. Não, eu vou falar uma coisa muito séria pra você. É impressionante. Todo treinador que é competente, é vitorioso, ele tem uma espécie de marca. E aquelas conversas que rolam de bastidores, todo mundo fala que você é imbatível no trato com o jogador. Porque eu fico impressionada, eu falo, gente, eu olho, esse elenco do Grêmio não vai. Ano passado, no início, eu pensei, de repente começou a ganhar, começou a fazer os resultados. Sério mesmo, o que tem de diferente? Qual é a água que você bebe? Eu tenho uma vantagem, Renato, sobre não todos, mas alguns treinadores, porque eu joguei durante 20 anos. Então, de um lado, quando eu era jogador, eu observava os meus treinadores, eu via muito o que eles falavam, entendeu? E olhava para os meus companheiros e via o que eles gostavam e o que eles não gostavam. Da mesma forma que eu também tinha esse sentimento. E eu fui aprendendo com isso. Então, hoje, mais do que nunca, o meu passado me ensinou bastante coisa. A experiência que eu tenho hoje, porque eu joguei praticamente só em clubes grandes, trabalhei com os melhores treinadores, com os jogadores a nível de seleção, fiquei 10 anos na seleção, então aprendi muito nesse sentido. Então eu sei como tratar o jogador. Eu não xingo o jogador, eu converso com o jogador. Porque eu acho uma bronquinha mais áspera. Não, tinha uma bronquinha assim, uma multinha, mas não é de botar o. A caixinha ela é essencial. Isso dói no bolso de todo mundo, né? E como dói. Hoje mesmo a gente tem tirado bastante esse dinheiro da caixinha para ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul, entendeu? Estamos tirando do bolso também, mas enfim. Mas é saber tratar o jogador. E você se surpreendeu quando a CBF deixou no ar que o Ancelotti poderia ser o nosso técnico, ficou aquela conversa, o Diniz vai ser um interino, vai ser efetivado e de repente o curso mudou totalmente e veio o Dorival Júnior. Você chegou a conversar com o Dorival, falar sobre seleção com ele? Eu acho que, acima de tudo, o Brasil tem grandes treinadores. Eu acho que o Brasil não precisa buscar treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Foi o Diniz, não teve seu tempo, porque a seleção brasileira no clube já a cobrança é muito grande, imagina uma seleção brasileira. Mas enfim, eu acho que ele foi um injustiçado na seleção. E aí veio o Dorival, eu falei com o Dorival, eu acho que o Dorival merecia essa oportunidade antes, inclusive, pelo trabalho que ele vinha fazendo tanto no Flamengo, como ele fez no São Paulo. Então hoje a seleção brasileira está muito bem servida de treinador. E é brasileiro, e é o Dorival. E eu torço muito por ele, eu tenho uma amizade muito grande por ele. Falei, liguei para ele, dei boa sorte para ele e parabenizei. E eu tenho certeza que a seleção brasileira hoje está no caminho certo. Agora, hoje no Brasil é inegável esse movimento de técnicos estrangeiros, os portugueses, os argentinos especialmente. Você não se incomoda com essa coisa de, os portugueses aqui, os argentinos ali, os brasileiros? Por que não dá para conviver de maneira harmônica? Porque os brasileiros, eu acho que até os técnicos brasileiros poderiam ter mais ambição de tentar treinar numa Argentina, num Chile, começar. É difícil, porque não é fácil. Também há um preconceito lá. Não deixa entrar. Não deixa. E por que será? Eu não sei, eles não deixam entrar. Eu também não entendo isso. O Brasil está sempre de portas abertas para os gringos. Eu não tenho nada contra, eu acho que tem espaço para todo mundo, depende da competência da pessoa, do treinador, seja ele português, argentino, chileno, não importa. Eu só acho que a mídia, ela tem um pouquinho mais de paciência com o estrangeiro. Claro que não são todos, mas eu vejo dessa forma. O treinador brasileiro, 7, 8 jogos, não deu resultado, tem que ser mandado embora. O estrangeiro vem aqui, muitas vezes, não são todos, mas a maioria, coloca uma multa alta, aí tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele, para se mandar embora agora, ele tem essa multa alta, e eu vejo de algumas pessoas da imprensa tendo um pouquinho mais de paciência com os estrangeiros. Eu acho que ali que nós brasileiros estamos pecando um pouquinho. Por que a gente não tem a mesma paciência com os nossos? E você estiver esse período treinando no Corinthians, você chegou a conversar com o Antônio Oliveira, trocar uma ideia de futebol ou nem deu tempo? Não, sobre futebol não. A gente conversou sobre várias situações. Conversamos muito, quase que diariamente. É a gente mesmo? É isso que eu gosto. Por que não? Porque não tem esse intercâmbio? Não tem problema nenhum, bem pelo contrário. Português é brasileiro, é argentino, é chileno, não importa. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Ele foi muito bem recebido.
pelo pessoal do Corinthians, eu vi isso, tive várias conversas com ele, muito boas. Eu acho que é assim, eu acho que não tem que ter aquela rivalidade, o cara é estrangeiro, eu vou ficar distante dele porque eu não gosto dele. Não, eu penso dessa forma aqui, no momento que eu cruzo com qualquer treinador, eu vou conversar tranquilamente com qualquer assunto, entendeu? A gente só evitou de falar um pouquinho sobre futebol. E hoje, talvez até o grande sucesso, ou pelo menos os grandes comentários, sejam destinados para o Abel Ferreira, do Palmeiras. Até que ponto eles contribuíram, até que ponto também eles mexeram com alguns técnicos que poderiam estar acomodados aqui no Brasil. Você chegou no ponto que eu queria. É exatamente isso. Tem muitos técnicos, tínhamos muitos técnicos acomodados no Brasil. E aí, no momento que começaram a chegar técnicos estrangeiros, principalmente os portugueses, de repente os técnicos brasileiros acordaram um pouco tarde, porque realmente eles deram muita brecha, muita chance para que esses técnicos estrangeiros viessem para o Brasil. E você estava falando do Abel agora, eu gosto muito do Abel como pessoa, como treinador, merecidamente ele tem... Nem uma mágoa que ele já ganhou Copa do Brasil, Libertadores, nada a ver isso. Quando termina, acaba mesmo é só no campo. Até porque eu também já conquistei isso. Eu acho que cada um com sua competência, entendeu? Ele é competente. Agora, eu estava pensando esses dias, você lidou tão bem com o Suárez aqui no... É impressionante. Você e ele conseguiram um denominador comum que foi muito benéfico para o Grêmio. E eu fiquei pensando esses dias assim, como que no Brasil a gente tem um craque, por exemplo, como o Rames Rodrigues, mas não consegue jogar no Brasil? Por quê? Será que é a falta desse carinho, desse diálogo? Bom, aí eu não sei, né? Porque eu nunca trabalhei com ela. Você, e muito. Sim. Praticamente com um joelho só, né? Ainda bem, eu como colorado posso dizer nesse sentido, que eu tô brincando. Olha, o que eu sacaneava aquele cara, Renato, você não tem noção. E ele não devolvia a sacanagem? Não, mas devolvia, ele era sacana também. Mas aí que o ambiente ficava legal, porque quando a gente conversava, fazia a nossa resenha de 10, 12 jogadores ali na fisioterapia, a gente conversava, ria pra caramba. Na hora de trabalhar, a gente trabalhava, na hora de entrar em campo, ele ia e dava resultados. Mas uma brincadeira que eu mais sacaneava ele, eu falei assim, o Suárez, você tem quantos gols? 500 gols, né? Eu acho que ele tem na base... Chegou a 500. Chegou a 500. Eu falei assim, se eu jogasse no teu lugar, no Barcelona, com aquele time, eu tinha 2.000 gols. No mínimo, porque jogar do lado do Neymar, do lado do Neto, do lado do Messi. Cara, eu acho que os caras falavam assim pra você, faziam um X na marca do pênalti, não sai daqui pra atrapalhar a gente, a bola vai chegar aqui pra você. Mas parece que ele tem faro, porque o Suárez, ele não faz o mesmo tipo de gol sempre. Não é aquele pivôzão, é o gol de... Ele tem um repertório. E ele é um grande profissional. Eu queria às vezes tirar ele do treino pra ter ele 100% no jogo, ou durante alguns jogos que nós já estávamos decididos tirar ele, pra poupar ele pro próximo jogo, ele não queria sair, não, me deixa. Queria tirar ele do treino, não, deixa treinar um pouquinho mais. Porque ele foi um grande profissional justamente por isso, porque ele sabia que no dia do jogo ele ia ser cobrado. Qual é o jogador que você lembra do Inter, que mais tirou você do sério? Vários jogadores, mas é que eu falo, eu vou cometer uma injustiça, mas o Cri-Cri, mas uma vez eu falei pra ele, eu queria você no meu time, o Alessandro. Acertei na camisa, hein? Certo. Ele nem sonha que essa camisa chegou aqui. Além de jogar muito, ele era cri-cri, ele aprontava, ele queria apitar os jogos, ele reclamava, tumultuava, mas ele jogava muito. Tem muitos ídolos que nós não vimos de perto, que não acompanhamos a carreira, são ídolos também, mas eu gosto de fixar aqueles que fazem parte da minha trajetória como torcedora também, e digo pra você que esse amor que eu tenho, que poderia ser por outro clube, o amor de torcedor, mas que ele é pelo Internacional, ele é algo que me renova, me recicla, me reinventa todos os dias. É bonito de ver isso. Eu falo com amigos, eu tenho ainda muitas conexões no Rio Grande do Sul, também por causa do Inter. Então hoje aqui, você... Tem que chorar um pouquinho mais por causa do Inter. Os últimos dois Grenais, 3-2. Sim, os últimos, mas o que vale é a volta olímpica. Essa eu tô com saudade. 7 anos. E eu espero, olha, eu vou falar uma coisa. Eu espero, essa você tem dado várias. Você tem escutado o Internacional, mas tem chorado bastante. Não, eu vou ter que ter uma conversa com o Eduardo Cudê, não é possível, Renato? Bom, aí, pior que o ano que vem, né, pode ser octa. Ai, Renato, não, vamos parar. Tá vendo como eu deixei você mais animadinho um pouquinho? Quem diria, uma colorada veio aqui e animou o Renato Gaúcho. Renato, e é isso que eu queria dizer pra você.
Aqui eu estou diante de um ídolo, de um grande técnico, de um grande jogador da história do futebol brasileiro, alguém que marcou todas as épocas, conseguiu os feitos. E eu estou aqui como apresentadora, como jornalista esportiva, mas acima de tudo como uma torcedora e como alguém que vai ter todas as raízes sempre no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, como torcedora colorada. E hoje me unir aqui com você em prol de algo que é tão significativo, algo que fez com que o gaúcho entendesse que a dinâmica é outra, que os problemas são muito maiores, que nós vamos precisar de paciência, de perseverança e de muito trabalho. E eu espero que o futebol ele continue sendo um porto seguro também para os gaúchos, mas que o futebol continue produzindo exemplos como o que você fez, o seu resgate, todo mundo acompanhou, a maneira como você continuou ajudando, como você relutou em sair do hotel em que você vivia, os jogadores do Grêmio, os jogadores do Inter, tanta gente que encontrou no futebol também um motivo a mais para lutar e para tentar passar por essa situação. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas do Brasil inteiro, mas especialmente ao povo gaúcho, como ele se uniu, como ele se encontrou, como ele deixou as diferenças de lado. Queria agradecer pela entrevista. Foi longa, bati papo, conversei e acho que foi muito bom. Eu nunca imaginei que nós estaríamos assim, perto e falando sobre tantas coisas, mas foi extremamente importante e como gaúcha eu me sinto orgulhosa desse momento também. Pô, assim você me emociona demais, Renato. Obrigado por tudo também. Eu fiquei muito feliz com a nossa entrevista, dando força para o pessoal do Rio Grande do Sul. Tá de parabéns pelo teu trabalho, pela tua competência. Ninguém fica tantos anos apresentando um programa se não é competente. E você é muito competente e, além do mais, você entende muito de futebol. Ai, obrigada. Não, tento. Isso é de coração, pode ter certeza. Então você está de parabéns e, mais do que nunca, a gente volta a falar que nós estamos vestindo apenas uma camisa. A camisa do nosso estado e a camisa, mais do que nunca, a branca também, que é a de paz. E eu quero trazer para a gente finalizar a bandeira do Rio Grande do Sul, o lugar onde nascemos, crescemos, que esse Rio Grande do Sul gigantesco, forte, continue assim e que esse momento seja uma crise para que a gente retorne e muito melhor. Com certeza, mais fortes. Mais fortes. Eu me emociono, eu fico... Mas vamos superar tudo isso. Bom. Obrigada, Renato. Manda uma foto, por favor. Eu também pode? quero, claro. Quero postar no Instagram. É histórica.